Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês. A palavra que eu trago para a nossa meditação hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, verso 4, uma passagem bastante conhecida que fala da tentação de Jesus no deserto. E esse verso 4 diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados, Jesus Cristo, nosso Salvador, deixou claro que mesmo em meio à nossa necessidade básica de suprir a fome física, o ser humano é mais do que um corpo que precisa ser alimentado. Ele afirma que a vida verdadeira não é sustentada apenas por recursos materiais, ainda que sejam necessários. Amém? Louvado seja Deus. O pão sustenta o corpo, mas a palavra de Deus sustenta a alma. Dá sentido à existência e orientação ao coração. A palavra de Deus, sem essa palavra, o ser humano pode até sobreviver biologicamente, mas viverá espiritualmente vazio. A palavra de Deus é autoridade até para o próprio Filho de Deus em sua humanidade. A palavra de Deus é arma espiritual contra a tentação. Foi assim que Jesus resistiu a Satanás no deserto. E a palavra molda a nossa visão. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus nos mostrou um modo de vida que difere muito do nosso, que se identifica com o céu. Somos orientados a não nos conformar com esse mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como está na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Que o Espírito Santo desenvolva em nós o fruto que há nele, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio, como está em Gálatas 5, verso 22. Esses atributos transformam o nosso interior, nosso caráter, evidenciando uma vida guiada pelo Espírito Santo. Assim, devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Há poder na palavra de Deus para mudar circunstâncias e nos outorgar a vida de Deus à nossa alma que espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado em seu santo nome, como diz o salmista no Salmo 33, verso 20 e 21. Amém? Meu amado, minha amada, medite nesse livro de Mateus, capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, e veja que Jesus respondeu a cada tentação com a palavra, tanto nesse verso 4, como no verso 7 e no verso 10. E as nossas palavras têm poder, mas não se comparam com a palavra de Deus, que é a nossa espada, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 17. E também viva e eficaz e cortante, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Esse versículo, meu amado, é excelente para memorizarmos, juntamente com os de Josué, capítulo 1, verso 8, Salmo 1, verso 2 e 3,
Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. E para que nos dediquemos à palavra, ganhemos a habilidade de usá-la com destreza. Confira isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Amém? Louvado seja Deus. Não deixe de ler essas passagens que foram ditas, é muito importante para que você tenha o entendimento, e essas palavras, esses versos estão inseridos na mensagem de hoje. O verso 1 de Mateus 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito, e Espírito com letra maiúscula, Deus o levou ao deserto. Interessante, meus amados, esse detalhe, se olharmos Jesus como homem, e nos perguntarmos por que Jesus, como homem, foi levado pelo Espírito e muitos hoje não são levados pelo Espírito. A resposta é uma só, meu amado, minha amada. Jesus não só era 100% homem, como 100% Deus, e ele estava pronto a ser levado e tentado, pois vivia 100% no Espírito. E você e eu? Temos nos mantido no Espírito? Louvado seja Deus. Meu amado, minha amada, algo que é fato é que o Espírito nunca levará alguém de qualquer jeito. Cabe a nós nos colocarmos na posição para ser levado pelo Espírito, pois se assim não for, a derrota é certa. Amém? Louvado seja Deus. Medite nessa mensagem, que Deus continue te abençoando. E se assim nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.